Usando o tempo como uma lição de arma, cientistas temem o país. Serviço de inteligência pode estar procurando para maneiras de controlar o clima. Nós não sabemos se é possível criar uma nuvem na estratosfera ou para iluminar nuvens sobre o oceano. As duas ideias que as pessoas estão olhando. Mas seja isso difícil, não sabemos. Eu não sei o que motiva a CIA. Eu acho que eles querem para proteger os Estados Unidos. Mas nós não consigo pensar em qualquer maneira que você poderia controlar o clima em uma parte do mundo sem controlar o todo o mundo inteiro. Colocando nuvens na estratosfera teria um efeito global, não é um efeito local, e por isso é difícil pensar em uma maneira que realmente poderia ser weaponizada. Mas talvez eles querem pensar sobre isso. Eu não sei que a engenharia é modificação do tempo de escala global, mas nas suas entranhas mais distantes disputa-se ou não estes programas estão acontecendo. É realmente um discutível ponto. Nós moldamos o suficiente para banheiro real comida, como você está vendo agora, para mostrar que estes petroleiros estão de fato pulverizando a atitude. Os materiais que vemos aparecendo no chão são os materiais exatos, nomeado em numerosas patentes de geoengenharia, até 150 patentes. Então neste momento a noção desses programas não é acontecendo, é simplesmente seus negação. Como isso, muitos cresceram a pensar que são natural. Mas eles são tudo menos, e nós vimos isso há tanto tempo agora, e foi acelerado em um ritmo tão constante que as pessoas simplesmente se acostumaram. Céus como este, alguém que pensa agrade padrões como este são naturais, devem reavaliar sua realidade. Isso é nada mais natural. Raramente vemos céu azul, mas céus como este de todos os demais tornar-se enorme, infelizmente. Mas as pessoas nem sequer olhar para cima. Eu acho que vezes você poderia começar o céu e fogo, ninguém notaria que é exatamente o que patentes de geoengenharia pedem: solar obscurecimento para bloquear o sol com tóxico, partículas de metal e, infelizmente, com engenheiros da GEO eles não parecem levar as consequências em conta. Lá sim, o planeta é como uma física gigante laboratório para eles, e eles parecem não ser capazes de olhar para fora dessa bolha. Estes são, isto é, um halos ao redor do Sol. Vemos muitas vezes a atmosfera é preenchida com particular. É importante, entenda, só porque você não vê verdade outra coisa de horizonte para horizonte não significa que você não está respirando partículas. Nós raramente vemos mais céus azuis, eles são uma cor branca prateada, especialmente em as manhãs ou as tardes. Se você olha para o leste ou para o oeste, você bloquear o sol com algo que você pode ver, o ar é muito prateado branco. Este é indicativo de uma atmosfera saturada com partículas. Esses detalhes criar seca, isso é muito conhecido e não disputada. A geoengenharia é eficaz. Como você satura a atmosfera com partículas, você diminui pessoas da chuva. Precisa obter isso através de sua cabeça. Esta não é sobre semeadura para aumentar a chuva, isso é sobre a criação de nuvens artificiais que reduz a chuva. Quando você bloqueia o som, você bloqueia a evaporação, você bloqueia fótons de luz, que diminui a capacidade do sol para bater moléculas. Ato solto e criativo. Então o que temos é seca prolongada em algumas áreas de dilúvio e outros. Exatamente nós temos no continental do Zéu. Agora colocando chave no planeta Terra. Esta é a epítome da insanidade humana, pensar que eles poderiam alterar e controlar estes muitos sistemas naturais complexos. A insanidade do clima de primeira ordem como uma força termo multiplicador. Eu mencionei um minuto atrás possuir o tempo em 2025. Este é declarou o objetivo militar do Zéu para possuir o tempo em 2025, e eu não quero dizer implica que os militares do ZEUA é o único jogador neste jogo. Temos China e Rússia do outro lado da cerca, e neste momento é um cabo de guerra com a atmosfera, e o público americano parece ser uma das vítimas nesta equação, e parece que existem outros objetivos internos contra o povo americano para controlar suprimentos de alimentos, controle de abastecimento de água, controle de água, direitos, assim por diante. Aquecimento global e escurecimento global. Dimming global é algo que as pessoas devem estar familiarizadas com, bem como dos últimos relatórios. 22% dos raios diretos do Sol não mais atingiu a superfície do planeta, eles estão sendo bloqueados. O planeta é literalmente envolto no casulo de tóxico metais. Sim, a poluição é uma parte deste problema, mas acreditamos que uma pequena parte na comparação com a geoengenharia. Empresas se ficam, dos quais a vitamina D deficiência, dos quais 98% dos a população é agora deficiente em vitamina D, o anfitrião de doenças e doenças. Que resultado disso é horrível não mencionar o fato de que estamos respirando estas partículas. Assim, fotossíntese para a planta. Outra questão que você não pode bloquear: o fonte de vida no planeta Terra. Sem consequências, cientistas procuram legitimar a geoengenharia enquanto reconhecendo seus efeitos catastróficos. Os cientistas, e muitos dos quais eu conheço, estão pouco preocupados com consequências
consequências de seus experimentos. Eles olham para o planeta como um laboratório de física gigante para eles carregarem fora suas pequenas operações. Obama veneno do programa de geoengenharia de Obama do seu Obama conselheiro científico John Odren, forte defensor desses programas da administração mãe. De fato, desde que ele tomou posse desses programas foram embrulhados mais uma vez. Eles vão de volta um longo caminho. Mas eles estão indo para a quebra ou agora parece que eles estão dobrando o dano que eles já feito. É como corrigir no Golfo do México. O que eles fizeram? Eles tentam reconhecer a bagunça no Golfo do México. O derramamento de óleo não, eles tentou esconder com o produto químico desembolso chamado corrige, que por alguns relatórios fizeram a toxicidade em que região 52 vezes maior. Mas eles não cuidado. O objetivo é esconder o dano. Eles fizeram esconder os crimes. Já cometeu. O que estamos lidando com isso? Muitas pessoas fazem esta pergunta: por que eles fazem isso? Se eles estão fazendo isso para si, por que eles fariam isso primeiro? E acima de tudo, não estamos lidando com sanidade. Jack Nicholson coloca um bom rosto nisso. Eu penso e podemos olhar para trás e ver que alguém que detonou 1800 bombas nucleares e planeta Terra, que contaminado todas as formas de vida na Terra, não está dizendo de qualquer forma ou forma. E a definição de clínica insanidade, estamos falando de 4% da população. Pela forma como psicopata eles não têm consciência da compreensão ou não compreensão quanto às consequências de suas ações até para si mesmos. De modo que isso é algo que deve ser considerado. Tem alguma tal teste foi que nós sabemos sobre absolutamente todos os dias. Há mais dados saindo sobre não outros governos sozinho, mas o nosso governo testando em seu próprio povo seus próprios soldados. E novamente nosso exército está cheio de muito pessoas honrosas dedicadas, cheias delas. Mas existem cientistas e existem alguns no poder que usam tais dedicados e pessoas honradas como peões. Nesta equação as pessoas usam uma desculpa que bem isso não pode estar acontecendo porque eles não fariam isso a si mesmo. Essa desculpa não segura a água. Se mais justo isso está acontecendo agora, nós parecemos ter China e Rússia de um lado do cercar os países da OTAN. Por outro, a atmosfera se tornou um campo de batalha. O campo de batalha muito encoberto e com todos a vida na Terra. Na companhia aérea, mecânicos, destaque executivos e médicos falam sobre mini aplicativos de trevo do projeto. Estão lá apenas petroleiros militares e ele é programas ou aviões comerciais. Em fato comercial de rastreamento, o GPS, aeronaves foram identificadas a partir do solo deixando trilhas particuladas e folha de trevo do projeto parece ser o esboço para isso. Faz sentido, é uma maneira de estimular artificialmente a economia mantendo companhias aéreas não rentáveis no ar e voando em 3 idosos no Zéu. Morre com a doença de Alzheimer e o demência não significa morre, mas morre com ele. Não há pergunta que todos nós tivemos o nosso sistema neurológico afetado. Somos todos respirando este material é dentro de todos os nossos sistemas, de modo que estes são surpreendentes estatísticas. 1 e 3 com Alzheimer e nossa dimensão autismo. Autismo aumentou 10.000% desde 1975. Uma em cada 50 crianças agora também tem autismo relacionado com efeitos sinérgicos de alumínio de metais pesados ambientais. Estes metais são tóxicos em si mesmos. Quando você combina eles se tornam muito mais letal, que nos foi dado estudos recentemente que indicam quando o mercúrio e alumínio são combinados aumenta a toxicidade tanto quanto 10.000%. Que equação vamos adicionar? Equação coração alta, pesquisa auroral ativa de frequência programa. Isso é uma facilidade no Alasca. Nós acredito que há 18 tais instalações em todo o mundo agora. Como a ionosfera é atingido com essas partículas, como ele sionizar toda a atmosfera, torná-lo mais condutor. Estes sinais podem realmente manipular o fluxo de jatos. Os dados são bastante claro que eles causam uma protuberância na atmosfera aquecendo para tremendas temperaturas e que manipula o jato que acreditamos. Fato, estamos vendo enorme jato manipulação como parte da razão pela qual Califórnia está chorando agora, como nosso corpos tornam-se mais condutores destes partículas e estamos expostos a mais e mais desses sinais, e especialmente o sinal do coração que vemos por a forma como a assinatura nuvens acima do nosso ar. Muito ARPA ajuda a construir o alto pressão para cima como parte sobre nós novamente de novo essas partículas secam ar para fora. Ninguém se pergunta por que não há orvalho de manhã. Você quase nunca vê. Nós temos umidade de 1 dígito porque essas partículas absorvem um acréscimo de todos umidade disponível. Ele praticamente sugar isso fora da atmosfera e fora da folhagem. Essas instalações, estes aquecedores ionosfera são um efeito radical no tempo. Nós padrões vemos acontecendo de tarde jatos sem precedentes movimento de fluxo.
Então vemos isso quase o tempo todo agora no menor 48, especialmente isso parece ser ligado a, por exemplo, o que eles podem estar tentando fazer no Ártico poderia ser nos afetando horrível ali e aqui porque o jato como ele se move através de nós isto faz parte dessa manipulação de longo prazo que eu acredito agora e por isso estamos bem neste momento porque são algumas coisas muito profundas acontecendo no Ártico e nós parecemos ser das razões que são jogadas sob o ônibus para, portanto, a manipulação de coisas que eles estão tentando fazer para realizar o que eles estão tentando realizar no Ártico. Assim novamente esta é uma equação muito complexa e quando você afeta algo a montante afeta tudo a jusante. Agora a sua mais recente proposta de que o experimento pior e pior como eles jogam o tempo a camole e eles são agora você acredita eles já estão neste programa para usar as probabilidades medo aquecedores para nuclear a atmosfera em uma tentativa desesperada de tentar para degradar o metano que já é uma das consequências dos programas eles já estão há 60 anos então a equação só piora e pior como eles saturam a atmosfera com estas partículas faz com que o ozono danificar a ciência extremamente clara e que muitos sentiram o calor do sol sente em seu rosto. Se você passar por estacionamentos e copa acústico ao Marte em torno de escrever você verá os lados do sudoeste das árvores literalmente queimado isso não é natural e esse buraco de ozônio está se expandindo eles estão tentando desesperadamente para escondê-lo mudanças recentes para a corrente do Golfo causando gás generalizado desestabilização de hidratos de metano do Ártico grupo de emergência de catástrofe planetária é inevitável. Embora sejam corrigido o metano é um global evento de mudança de jogo e um planetário catástrofe o que esses caras propõem que nós geoengenharia como se não tivesse vem acontecendo há 60 anos e agora essas pessoas vivem em um buraco ou eles estão mentindo suas bundas por isso. Se esta é uma tentativa de legitimar geoengenharia não sabemos para outras razões ou aspectos. Mas sabemos o suficiente sobre geoengenharia para saber neste ponto é uma cura citação que é muito pior do que a doença do planeta não foi permitido responder necessidade de entender isso não é sobre Algor e não é sobre créditos de carbono eu não como Algor ou como golpes de crédito de carbono mas a linha de fundo é a geoengenharia dizimou o clima do nosso planeta como o gelo desaparece que aquece o Ártico oceano que libera mais metano aquecendo o ciclo descendente muito vicioso tentando desesperadamente esconder isso neste ponto eu não acho que eles podem escondê-lo muito mais tempo se os planetas não permitidos para responder por conta própria eles estão literalmente bloqueando a chuva especialmente do norte da Califórnia, o noroeste pacífico eles são pulverização geral no leste pacífico. Temos as fotos de satélite para provar isso que desliga o hidrológico ciclo fritamos tão novamente esses caras são lá como crianças na caixa de areia eles são como crianças loucas em uma caixa de areia que apenas quer conduzir suas experiências até não há mais nada como liberações de metano do fundo do mar. Areja água como uma garrafa de champanhe navios não tem flutuabilidade e isso é de fato o que temos visto por muitas décadas no Triângulo das Bermudas como navios vão para o fundo totalmente intacto isso é metano campos liberando mas agora os campos liberando por exemplo leste da Sibéria xisto para o Ártico é enorme em tamanho em comparação com o que está sendo liberado e eu não acho que eles podem esconder este lançamento muito mais tempo e isso vai ajudar a expor os programas de geoengenharia se o suficiente deste metano libera vai ser Gama haverá mais uma razão o planeta tem que ser permitido responder por conta própria estes programas têm para ser parado a estrutura de poder e literalmente em pânico eles pensaram que poderia brincar de Deus com o tempo contudo de nós como parte deste experimento e agora eles sabem que você não consegue algo por nada nesta equação eu acredito em pânico absoluto tentando descobrir como colocar o gênio de volta na garrafa mas não pode ser feito o que eles podem fazer é parar de dificultar a capacidade dos planetas de responder a esses problemas é o planeta o aquecimento está acumulando é muito político esta questão é muito política, você sabe Algor é um idiota incrível ele causou as pessoas a não olhar a verdade isso é hipocrisia inacreditável tem realmente enlameado a água que você toma geoengenharia fora da equação as pessoas não estariam coçando suas cabeças sobre isso nossos oceanos à beira de colapso como discutimos sim.
Estes artigos estão lá fora para qualquer um quem se incomoda a olhar porque certamente nossa mídia convencional não cobriria eles estão muito ocupados nos dizendo quando o próximo episódio de American Idols em peixes maciços de ovos estes estão ocorrendo em todo o mundo enquanto falamos filhotes de leões marinhos do sul da Califórnia morreu neste inverno muitas pessoas não sabem sobre isso há milhares deles morrendo lavando-os na praia elas simplesmente não têm nada para comer. Embora a radiação de Fukushima tenha sido implicada em alguns desses muito do descanso é simplesmente a falta de comida e é isso que esses eventos não serão escondidos por muito mais tempo é por isso que eu não tenho hesitação discutindo-os e as pessoas podem me chamar de alarme e eles podem me chamar do que quiserem está acontecendo agora a nossa cotação os cientistas são muitas vezes muito desconectados na realidade. Eles são pagos para dizer o que eles digamos que é verdade, mas na verdade se temos nisso e creio que este ano e todas as indicações é que podemos, se não for este ano, será no próximo ano, isso é cerca de 100 anos à frente da modelagem então sim a modelagem é errado, mas é muito menos do que ruim realmente a geoengenharia está alimentando esse fogo e com base em todos os disponíveis dados pelo caminho de um evento de 5 milhões de anos atrás na história da Terra chamado a época do Plioceno como há mais carbono na atmosfera há normalmente mais chuva o planeta responde as florestas boreais prosperam eles não são mortos com essas partículas tóxicas como o bloco do Sol e as chuvas bloqueiam e então teríamos mais condições exuberantes agora. Se eles não estavam pulverizando há outras implicações que não são tudo positivo, mas a linha de fundo é como você luta jatos ou mais ao redor do planeta todos os dias despejando essas conversas de partículas e acho que você vai fazer nada. Mas prejudicar a geoengenharia pode criar resfriamento de curto prazo muito significativo eventos absolutamente pode e faz pelo vez que você desviar a bomba de jato frio ar sul artificialmente quimicamente gelo nucleado que é como tirar gelo cubos em seu refrigerador do pântano assim você vai de 100 graus a neve em um dia, como vimos em Amarillo Texas. Pode criar esse resfriamento de curto prazo eventos que são muito confusos para as pessoas como nevar em junho eles veem essas coisas nas notícias com o canal do tempo IPC. Mas no custo de um longo prazo piorou muito aquecendo esse é o preço que é pago com geoengenharia e novas preocupações sobre mudança climática na floresta boreal nossas florestas estão morrendo o último relatório uma serra das florestas boreais no Alasca 30% mortalidade quem diz que as árvores são não morrendo e alguns dos nossos locais os biólogos dirão que tudo é bem nada está errado arrastá-los para fora em a floresta e deixá-los olhar para o nosso árvores manzanita é mesmo morrer você já tente matar manzanita que está morrendo em todos os lugares está pescando mortos eles não podem levar o alumínio biodisponível ao solo eles não podem levar o aumento UV eles tomaram tudo o que podem manipular e agora eles estão morrendo pinheiros estão morrendo em todos os lugares como eu disse e acho que isso ano será absolutamente cataclísmico quando você bloqueia a chuva essas medalhas não são incendiário faz agora vamos adicionar luz seca porque nós tivemos a chuva diminuída nós ter mais condutora então temos mais raios agora com menos chuva cataclísmica para as florestas em fato não forçado dispara mais árvores mortas como nós vemos aqui o que está matando grandes florestas do oeste americano acabei de descrever que muitas pessoas nem conhecem nossas florestas estão em declínio acentuado eles estão em declínio muito acentuado e eu acho que isso ano pode ser cataclísmico. Tanto quanto fogos vão porque não são as agências discutindo isso porque é EPA gritando seus pulmões sobre isso porque o sistema foi manipulado para eles não o sistema manipulado adivinha o que eu não sei tem que testar mais para o alumínio sistema equipado para não mostrar estes partículas que mais lucra com isso chantails no novo alumínio da Monsanto gene resistente temos o desastre capitalistas Monsanto vai agora salvar o dia aparentemente com a sua resistente alumínio resistente a secas sementes os solos foram esterilizados fungo está assumindo é como o corpo humano quando você mata todos bons micróbios fungos assumem o mesmo é acontecendo geoengenharia global sei que o planeta é mais quente que devemos ter mais chuvas leis do estado da física isso muito claramente 7% mais umidade para cada grau de aquecimento quando você acidifica os oceanos ou a liberação de metano quando você envenena as florestas boreais e você queimar as florestas boreais da Terra capacidade de
Produção de oxigênio e muito diminuiu na menor opção que nós tem as doenças mais físicas nós vamos ter período mais peixes morrem vemos isso acontecendo de novo ao redor do mundo oxigênio por favor homens esgotamento a próxima grande susto ambiental tem nós indicou muita ciência disponível e isso para aqueles que optam por nos procurar incêndios florestais como discutimos rapidamente sobre o aumentar no ano passado a Sibéria perdeu uns 100 milhões de acres e floresta 100 milhões de US perdeu cerca de 11 milhões e este ano novamente poderia ser absolutamente cataclísmico nós somos em águas desconhecidas no Pacífico Noroeste agora na Califórnia, temos registro de baixa umidade de combustível registro alto temperaturas e parece que o tempo programado e eu uso esse termo especificamente o tempo programado para nós é muito mais do mesmo. Então poderíamos estar em bastante o passeio este ano agora vamos apenas fazer duas espécies isso é espécies em queda livre da biodiversidade taxas de extinção estão passando pelo telhado significaria que você acha que eles iriam falar sobre isso em vez de pegar alguns desenhar meu fora de um chapéu a cada semana para entreter nós enquanto a casa está literalmente queimando a diversidade de espécies está despencando espécies taxas de extinção você vê o gráfico indo direto para cima com base nos últimos números que estamos perdendo cerca de 200 espécies por dia 200 por dia as pessoas dizem bem as coisas sempre foram extintas sim eles têm, mas não é essa a taxa que taxa nós cessaríamos eles nunca viram tal complacência de pessoas que afirmam cuidado e ainda não conseguem encontrar o coragem em si para enfrentar esta questão acima de todos os outros para se unir com aqueles que estão dispostos a enfrentar esta questão para que nós agora, na verdade, eu acredito baseado em todos os dados disponíveis enfrentam um cenário de executando um efeito de estufa fugitivo se eles continuam a pulverizar eles continuam a rasgar o ozono continuam a envenenar as florestas boreais continuam a alterar o vento e céus sem traços com muito pouco vento a chuva vem menos apenas chuvisca aqui regado lá e eles têm distorcido radicalmente o nosso clima equação se eles continuarem a fazer isso nós vai enfrentar o que é chamado de fugitivo efeito estufa um dos jogadores envolvido Raytheon agora isso é importante para as pessoas precisa entender as raposas estão correndo o galinheiro Raytheon é até seus olhos em modificação do tempo o Raytheon faz tudo a modelagem do tempo para o National Serviço Meteorológico e o National Oceanic Administração para aqueles que estão fazendo o tempo eles formam a mensagem eles são os únicos nos dizendo o que é vai ser como você se pergunta o que em parte o que é principalmente ensolarado significa o que isso significa. Principalmente ensolarado agora significa um céu cheio de aerossóis pulverizados que ao seu termo eles cunharam muitos novos termos porque novamente Raytheon faz toda a modelagem para Serviço Nacional de Meteorologia e NOAA Lockheed Martin, a propósito. Faz toda modelagem para o FAI agora vamos colocar o Rothschild na equação e perceber isso soa muito conspiratório mas na verdade eles fazem no principais agências de divulgação do tempo e até Channel e até Underground e Clima Central então é que temos jogadores que estão à altura de seus olhos atrás dos cenas da geoengenharia global operações também controlando a mensagem é por isso que o canal meteorológico agora tem termos como a chuva vai mudar para neve bem desde quando choveu apenas mudar para neve sem orografia que realce significa mover-se sobre montanhas ou sem colidir com uma massa de ar frio porque a chuva mudaria para neve aos 45 graus porque está sendo quimicamente nós nucleados as patentes para este processo sabemos o que está acontecendo nós testamos a neve os chineses admitiram que estavam fazendo isso então eles têm todos esses termos agora para fazer as pessoas voltam a dormir e acham que é normal eles chamam de neve molhada pesada novamente esta neve concreta que destrói tudo e você sabe é por isso é frequentemente para ter estes eventos como eu mencionei a Marilu Texas 100 graus de neve um dia próximo as pessoas deveriam saber que isso não é natural padrões climáticos cíclicos novamente mais Rothschilds propriedade Rothschilds e os império de geoengenharia militar do Zé explora a geoengenharia que conhecemos que eles têm por muitos anos há muitos jornalistas agora especialmente ditando os livros de escrita e fazendo artigos dizendo descrevendo tudo que vemos tudo atenção para dispersar esses aerossóis em altitude usando aeronaves e ainda ninguém admite para o elefante no quarto este é o rei não tem roupa cenário.
Mas achamos que eles não podem esconder muito mais. Negação sistêmica de geoengenharia continua. Síndrome de Vênus. Este é um cenário científico e estamos nesta pista. Muitas pessoas pensam que o Vênus é 900 graus no chão porque é mais perto do Sol. Isso não é verdade. Vênus agora, com base no mais recente estudo, foi pensado para ter oceanos, mas experimentou um efeito estufa fugitivo. É imperativo que deixemos o planeta responder. O planeta deve ser permitido responder por conta própria. Ninguém tem o direito para brincar de Deus com o tempo e nós vamos todos suportam as consequências disso. Então Vênus é tão quente quanto todo. Premissa da geoengenharia é bloquear o Sol para criar um maior albedo para o albedo do planeta. Significa refletividade. Vênus tem 2,5 vezes refletividade da Terra, absorve menos Sol que a Terra e ainda Vênus tem 900 graus no chão por causa de seu efeito de estufa. Então novamente é imperativo que paremos de geoengenharia, deixar de ter a capacidade de planetas para compensar os danos causados como pessoas, tomar conhecimento